Boa tarde a todos. Meu nome é Victoria Gomes Martins, sou graduanda em farmácia pela Universidade Federal da Bahia. Irei apresentar o trabalho denominado Plantas Medicinais com Potencial Antihipertensivo, uma avaliação etnofarmacológica na comunidade de Três Lagoas, em Amargosa, na Bahia. Esse trabalho foi sob a orientação da minha orientadora Floriceia Magalhães de Araújo. Primeiramente, para iniciarmos a discussão, a etnofarmacologia é fundamental para a descoberta de novos fármacos. E é a partir dela que nós obtemos plantas viáveis para a pesquisa fitoquímica. Além disso, a etnofarmacologia aborda aspectos históricos, culturais, antropológicos, botânicos, químicos e farmacológicos. Ou seja, ela é uma área multidisciplinar e bem ampla. O objeto de estudo da etnofarmacologia são as informações coletadas em população culturalmente definida. Nesse caso em específico, nós pegamos a população de Três Lagoas, Amargosa, Bahia. Além disso, a pesquisa etnofarmacológica estimula a preservação e catalogação das plantas da biodiversidade da flora brasileira. A sabedoria popular é fundamental para esse estudo etnofarmacológico, porque é a partir dela que nós obtivemos todas as informações. O conhecimento tradicional é construído a partir da tradição e ele é passado de forma oral pelas gerações. Aqui nessa foto nós temos o nosso grupo de estudos Fitoetnobio, lá em Amargosa, na Bahia, apresentando informações obtidas na comunidade para as crianças em escolas locais da região. Além disso, a Organização Mundial da Saúde preconiza bastante essa conexão entre a medicina tradicional empírica e a científica. Na foto nós temos o conhecimento complementar, ele pode ser utilizado tanto para as pesquisas de prospecção, quanto para ampliar a sabedoria empírica e estimular o consumo racional das plantas medicinais. Deixa eu passar aqui. A região em específico foi a comunidade de Três Lagoas, como eu disse anteriormente, que fica no noroeste do município de Amargosa, e Amargosa fica a 119 quilômetros de Salvador. O bioma é caatinga, de clima semiárido, onde nós temos uma zona rural com acesso por estrada não pavimentada. Ela é formada por pequenas propriedades e por terrenos familiares. Aqui nessa foto nós temos uma das principais expoentes do conhecimento popular na região das plantas medicinais, que é a Dona Maria Santa, que nos ajudou muito na pesquisa presente. Sobre a doença das plantas medicinais, sobre a doença que nós pesquisamos, foram selecionadas como antihipertensiva as plantas com relatos da comunidade de uso na diminuição da pressão arterial e também diurético e na melhora da circulação. Para a gente caracterizar a hipertensão, é necessário estabelecer que a hipertensão é a pressão sanguínea de valor superior a 140 por 90 milímetros por mercúrio. É uma doença crônica muito comum, principalmente nas últimas décadas, devido aos hábitos como sedentarismo, má alimentação e estresse. O principal mecanismo que nós encontramos nas evidências científicas para a ação das plantas medicinais antihipertensivas foi o mecanismo do bloqueio de canais de cálcio e dos inibidores da enzima conversora da angiotensina. Esse primeiro, ele está relacionado à vasodilatação arterial e o segundo está relacionado à diurese. Sobre a metodologia da pesquisa, foi coletadas informações e entrevistas com membros da comunidade, onde foi feito um questionário semi-estruturado com pesquisas como, por exemplo, o nome popular, a forma de uso e a parte das plantas. Após isso, nós fizemos a identificação botânica para obter o nome científico das plantas, onde foram coletadas as plantas da região que eles comentaram, feitas as escatas para identificação e arborização no herbário do Recôncavo da Bahia. A nossa pesquisa bibliográfica foi feita a partir do site Species Link, que tem a catalogação das escatas, da base de dados Scopus, onde nós obtivemos 14 plantas que obtinham esse teor de pesquisa fitoquímica, e também os compêndios oficiais da Anvisa, como farmacopeia e formulários e o RNSUS. Aqui nós temos as 17 plantas antihipertensivas utilizadas. Elas estão divididas em nome popular, nome científico e número de herbário. Aqui estão as 17 plantas com o nome popular de cada uma, o nome científico delas e o número do depósito no herbário do Recôncavo da Bahia.
Aqui nós temos fotos da região de Três Lagoas, onde foi feito pela comunidade e pelos pesquisadores. E na literatura, eu achei que a pesquisa bibliográfica foi feita na base de dados Scopus e elas tiveram achados fitoquímicos farmacológicos. Eu vou ressaltar agora a planta Alpiniazerum B, que em um artigo foi encontrado que o extrato aquoso apresentou fitoquímicas de terpenóis, terpinol, sabininas e galactonas predominantemente. Esses compostos possuem atividade antioxidante. O terpineol foi encontrado para o controle da pressão arterial e também da diminuição das arritmias com vasodilatação. Também obteve efeito cardioprotetor pelo bloqueio dos canais de cálcio, conforme dito anteriormente. Das 17 plantas citadas, 3 não possuem estudos fitoquímicos ou farmacológicos. Entre elas foram a Evolúvulus glomeratus e a Xanthoxus nemorale, que não possuem estudos fitoquímicos e farmacológicos, e que possuem estudos farmacológicos a Blanquetia heterotricha. A Evolúvulus é a sete sangria, a Xanthoxus nemorale é espinho cheiroso, e Blanquetia heterotricha é Maria Preta. Essas 3 espécies nós já estamos confeccionando os extratos em hexano, acetato de etila e etanol, e a partir disso nós pretendemos obter a fitoquímica e a atividade antioxidante de cada um, por DPPH. Além disso, nos compêndios, é necessário falar que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi um marco para a difusão dessas pesquisas em fitoquímicas e farmacologia no âmbito do Ministério da Saúde e da Anvisa, e também para utilização racional no SUS. Das 17 plantas que foram citadas pela comunidade, nós encontramos de forma distribuída nos formulários oficiais da Anvisa 6 plantas no RENISUS, 5 plantas na sexta edição da Farmacopeia Brasileira e 6 plantas no formulário de fitoterápicos. 6 plantas não foram encontradas nenhum tipo de informação quando pesquisávamos pelo nome científico. Também elenquei a Alpiniazerum B para comentar sobre o achado dela no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia, onde encontramos a indicação para o uso por cápsula em tintura da folha da Alpiniazerum B, e o uso para hipertensão arterial leve e diurético, e também para o cuidado para os possíveis efeitos adversos, como hiperglicemia, hipotensão e desequilíbrio eletrolítico. Para concluir, nós preconizamos nesse trabalho a valorização e ampliação do conhecimento tradicional, a produção da biodiversidade, o consumo racional de plantas medicinais e a prospecção de pesquisas na área de fitoquímica e farmacologia, como nós fazemos hoje no Laboratório de Química Orgânica, com os extratos. Aqui estão algumas referências usadas. E agradeço ao evento pela oportunidade de apresentar o trabalho, à UFB e à FAPESB pelo fomento à pesquisa e extensão, ao programa Permanecer pela bolsa de pesquisa, ao meu grupo de pesquisa no Laboratório de Química Orgânica, a minha orientadora Floriceia, ao grupo de estudos Fitoetnobio e ao grupo de pesquisa de metabolômica. É isso, obrigado pela atenção de todos. E fico aberto aos questionamentos. Olá, Vitória, muito obrigado pela sua apresentação. Então, vamos passar para a fase das arguições. Quero convidar para a palavra agora a professora doutora Aline. Pode ficar à vontade. Oi, Vitória, boa tarde. Oi, boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Achei muito interessante, muito relevante. Eu gosto muito dessa área, eu trabalho nessa área também. E eu queria saber se de todas essas plantas que vocês pesquisaram, você citou, né, algumas que não apresentavam nenhum tipo de estudo, mas dessas que já tinham estudo, alguma delas não tinha estudo relacionado ao efeito antihipertensivo? A maioria tinha algum estudo relacionado ao efeito do bloqueio dos canais de cálcio, e as que não tinham nenhum relato farmacológico sobre a redução e o controle da hipertensão foram aquelas que eu citei apenas. E às vezes...
algumas, por exemplo, tinha algumas que não foram citadas pela Anvisa, por exemplo, nos compêndios oficiais. Mas que às vezes a gente vê a planta citada, por exemplo, no RNSUS, mas com um efeito diferente daquele que a gente encontra, né? E aí, sim, realmente, nesses compêndios, algumas, por exemplo, costas espicatus mesmo, ela tinha alguma relação com a hipertensão arterial, mas a maioria dos compêndios citava ela mais para anti-inflamatório e para tratamento renal. Uhum. É muito interessante. Vocês já têm perspectivas, né, de continuar o trabalho, de aprofundar? Sim. Infelizmente, nós tivemos que parar por causa da pandemia, mas assim que retornarmos, a gente pretende continuar esse trabalho para buscar fitoquímica e publicar posteriores artigos. Também estamos trabalhando em algumas revisões, por exemplo, das Antoxina nemorale. Nós estamos revisando agora para publicarmos posteriormente, o gênero, no caso. Porque é a planta que não foi encontrado estudo, né? Que não foi encontrado relato. Sim. É uma delas. É uma delas. Sim. E quanto ao efeito biológico, vocês estão pensando em avaliar também essas novas aí, sem relato? Nós temos em conjunto o grupo de pesquisa sobre metabolômica, que é mais essa parte, em conjunto com o Instituto de Ciências da Saúde. Mas a gente, atualmente, estamos mais focados na fitoquímica e no estudo da antioxidativa com DPPH. Posteriormente, se for viável, a pesquisa farmacológica, nós pretendemos sim. De onde mesmo que você... De qual universidade? Amargosa, na Bahia. Primeiramente, foi feito... Toda a identificação botânica foi feita na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no herbário de lá. E hoje nós fazemos os extratos das plantas na Universidade Federal da Bahia, no Laboratório de Química Orgânica. Legal, muito bom. Parabéns. Obrigada. Bom, agora eu vou passar a palavra para o professor Dr. Vanderlei. Pode ficar à vontade para fazer as suas perguntas. Tudo bem, Vitória? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito importante. Eu queria te perguntar uma coisa. Nas entrevistas que você fez com o pessoal a respeito das plantas, você avaliou se eles estavam usando essas plantas de forma alternativa ou complementar? Você chegou a fazer essa avaliação? Sim, eu consegui fazer essa avaliação. Eles têm muita influência das religiões africanas. Então, eles utilizam muito para banho, para reza também, e também muito para chás medicinais. Mas com relação ao uso das plantas, você conseguiu avaliar, por exemplo, eles estavam 17 plantas como antihipertensivo. Eles faziam uso da planta junto com o medicamento normal, de forma complementar, ou eles substituíam o medicamento sintético pela planta? Que é um ponto deve ser avaliado. Uhum. Eu não tenho esse dado atualmente, mas é um ponto interessante a ser acrescentado. Vou procurar saber sobre isso. Mas, por ser uma comunidade rural, eles fazem a complementação, porque normalmente é muito difícil o acesso à saúde pública na região, por ser uma zona rural. Então, eu acredito que eles complementem, inclusive há relatos, por exemplo, uma pessoa relatou que se for uma doença fraquinha, entre aspas, dá para usar os medicamentos de plantas medicinais, como chá, xarope, tintura, mas se for uma doença mais prevalente, eles vão ao médico, eles procuram orientação médica. E eu acho muito importante essa orientação médica também incluir as plantas medicinais. Tá no mudo. Excelente. Não, é porque colocaram no mudo aqui, eu não vi. Então, excelente trabalho, parabéns. Obrigada. Eu acho muito enriquecedor.
Aí só tenta averiguar se de fato a atividade antihipertensiva que os pacientes tiveram foi em decorrência do uso da planta ou se foi um efeito aditivo, planta-medicamento, porque isso Entendi. interfere bastante no seu resultado. Certo, eu vou procurar saber isso, vou linkar esse ponto com a minha orientadora. Então, parabéns. Obrigado. Bom, obrigado, Vitória, pela sua Obrigada apresentação. a vocês pela oportunidade, agradeço. Nós agradecemos. Bom, vamos passar então para